Talvez você pense que conjuntos são apenas aqueles círculos estranhos que aparecem nas aulas de matemática. Mas, na verdade, você utiliza conjuntos praticamente todos os dias. Quando separa seus contatos entre família, amigos e trabalho, você está criando conjunto. Quando uma empresa divide seus funcionários entre financeiro, vendas e atendimento, ela também está criando conjuntos. Quando um aplicativo separa filmes em ação, comédia e drama, novamente temos conjuntos. Um conjunto é, de maneira simples, uma forma de agrupar elementos que possuem alguma característica em comum. A matemática apenas criou uma linguagem organizada para representar esse grupo. Neste vídeo, você vai entender o que são conjuntos, como eles são representados e como funcionam a união, a interseção e a diferença entre conjuntos. Tudo isso sem complicação. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Leandro e eu espero que eu possa te ajudar a entender a matemática de forma simples e eficaz. Vem comigo! Imagine uma empresa com vários funcionários. Dentro dessa empresa existe uma equipe de vendas, formada por Ana, Carlos e Mariana. Este grupo de pessoas pode ser considerado um conjunto. O conjunto é a equipe de vendas, que é Ana, Carlos e Mariana, ou seja, eles são os elementos desse conjunto. Portanto, um conjunto é uma coleção de elementos. Esses elementos podem ser pessoas, números, produtos, cidade, empresas, palavras ou qualquer outro tipo de informação. Por exemplo, podemos criar o conjunto dos dias úteis da semana, podemos criar o conjunto dos clientes que ainda não pagaram uma fatura, ou um conjunto de produtos que custam menos que R$ 50. O conjunto serve para organizar informações de acordo com uma regra ou característica. Na matemática, os conjuntos geralmente recebem nome formados por letra maiúscula. Podemos chamar um conjunto de A, B, C ou qualquer outra letra. Imagine que o conjunto A seja formado pelos números 1, 2 e 3. A representação será A é igual a 1, 2 e 3 entre chaves. A letra A é o nome do conjunto. As chaves representam onde o conjunto começa e onde o conjunto termina. E os números são os elementos que fazem parte dele. Podemos também criar o conjunto B, formado pelas formas de pagamento aceitas por uma loja, por exemplo, dinheiro, cartão, Pix. Nesse caso, esses três itens são os elementos do conjunto B. As chaves funcionam como uma espécie de limite. Tudo que está dentro delas pertence ao conjunto. Agora observe o conjunto A, formado pelos números 10, 20, 30 e 40. O número 20 aparece dentro do conjunto, por isso dizemos que o número 20 pertence ao conjunto A. Na matemática, utilizamos um símbolo parecido com uma letra E para representar a palavra pertence. Agora observe o número 50. Ele não aparece dentro do conjunto A. Por isso, dizemos que o número 50 não pertence ao conjunto A. Neste caso, usamos um símbolo de pertence com um risco. A lógica é muito simples. Se o elemento aparece dentro da chave, ele pertence ao conjunto. Se ele não aparece dentro da chave, ele não pertence ao conjunto. Pense em uma lista de participantes de uma reunião. Se o nome da pessoa está na lista, ele pertence ao grupo de participantes. Se o nome da pessoa não está na lista, ele não pertence àquele grupo. Em um conjunto, repetir um elemento não muda nada. Imagine uma lista com as formas de pagamento registradas durante o dia: Pix, Pix, cartão, cartão e dinheiro. Se quisermos criar o conjunto de formas de pagamento utilizada, não precisamos escrever Pix duas vezes ou cartão duas vezes. O conjunto será formado apenas por Pix, cartão e dinheiro. Isso acontece porque o conjunto responde à seguinte pergunta: quais elementos fazem parte desse grupo? Ele não responde quantas vezes cada elemento apareceu. Para saber a quantidade de vezes, precisamos de outro tipo de análise. Dentro de um conjunto, cada elemento é considerado apenas uma vez. A ordem dos elementos também não altera um conjunto. O conjunto formado por Pix, cartão e dinheiro é igual ao conjunto formado por dinheiro, Pix e cartão. A posição mudou, mas os elementos continuam sendo os mesmos. Imagine uma equipe formada por Ana, Carlos e Mariana. Podemos falar o nome em qualquer ordem: Mariana, Carlos e Ana.
Carlos, Mariana e Ana, a equipe continua sendo formada pelas mesmas três pessoas. Para dois conjuntos serem considerados iguais, eles precisam ter exatamente os mesmos elementos. A ordem em que esses elementos são apresentados não importa. Um conjunto também pode não possuir nenhum elemento. Neste caso, ele recebe o nome de conjunto vazio. Imagine uma pequena empresa que queira criar um conjunto dos seus clientes com dívida superior a R$ 1 bilhão. Provavelmente, nenhum cliente estará nessa situação. Logo, esse conjunto não possui elementos. Ele é um conjunto vazio. Podemos representá-lo com duas chaves sem nada dentro. Também podemos usar um símbolo parecido com um círculo cortado. É importante entender que o conjunto existe. O que não existe são elementos dentro dele. Pense em uma planilha criada para registrar pagamentos atrasados. Se ninguém estiver em atraso, a planilha continua existindo, mas está vazia. Agora imagine o conjunto de todos os clientes de uma empresa. Dentro desse grupo, existe um grupo menor formado apenas pelos clientes inadimplentes, ou seja, os que estão devendo. Todos os clientes inadimplentes também são clientes da empresa. Por isso, o conjunto dos inadimplentes está dentro do conjunto dos clientes. Esse conjunto menor recebe o nome de subconjunto. Um subconjunto é um conjunto cujos elementos também pertencem a outro conjunto maior. Outro exemplo seria o conjunto de todos os funcionários de uma empresa. Dentro dele, podemos ter o subconjunto dos funcionários de um setor financeiro, por exemplo. Também podemos ter o subconjunto dos funcionários que trabalham remotamente. A ideia de subconjunto é apenas a ideia de um grupo menor dentro de um grupo maior. Uma maneira muito comum de representar conjuntos é utilizando o chamado diagrama de Venn. Ele é formado por um círculo que representam diferentes conjuntos. Quando os círculos se cruzam, a região central mostra os elementos que aparecem nos dois conjuntos. Imagine uma empresa que venda dois produtos. O primeiro círculo representa os clientes que compraram o produto A. O segundo círculo representa os clientes que compraram o produto B. Alguns clientes compraram apenas o produto A, outros compraram apenas o produto B, e alguns compraram os dois produtos. Esses últimos aparecem na parte em que o círculo se encontra. O diagrama de Venn permite visualizar rapidamente a relação entre diferentes grupos. A primeira operação importante é a união. A união reúne todos os elementos de dois ou mais conjuntos. Imagine que o conjunto A seja formado pelos funcionários que participam de um treinamento na segunda-feira: Ana, Carlos e Mariana. O conjunto B representa os funcionários que participam na terça-feira: Carlos, João e Fernanda. Ao fazer a união entre A e B, reunimos todos os participantes. O resultado será Ana, Carlos, Mariana, João e Fernanda. Carlos aparece nos dois conjuntos, mas é escrito apenas uma vez no resultado. Lembre-se de que os elementos repetidos não são duplicados dentro de um conjunto. O símbolo da união se parece com a letra U. Podemos pensar que a união responde à seguinte pergunta: quem está no conjunto A, no conjunto B ou nos dois conjuntos? A interseção mostra os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Utilizando o exemplo dos treinamentos, Carlos participou tanto na segunda-feira quanto na terça-feira. Por isso, ele faz parte da interseção entre o conjunto A e o conjunto B. A interseção entre A e B será o conjunto formado apenas por Carlos. Podemos pensar em outro exemplo. Imagine um conjunto formado pelas pessoas que possuem cartão de crédito e outro conjunto formado pelas pessoas que possuem financiamento. A interseção será formada pelas pessoas que possuem cartão de crédito e financiamento ao mesmo tempo. A palavra mais importante aqui é "e", porque na união buscamos elementos que estão em um conjunto ou no outro. Na interseção, buscamos elementos que estão em um conjunto e no outro.
A diferença mostra os elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem ao outro. Vamos calcular A menos B. Primeiro, olhamos para os elementos do conjunto A: Ana, Carlos e Mariana. Depois, retiramos os elementos que também aparecem no conjunto B. Carlos aparece nos dois conjuntos, por isso ele é retirado. Restam Ana e Mariana. Logo, A menos B é o conjunto formado por Ana e Mariana. É importante observar a ordem. A menos B não é necessariamente igual a B menos A. Se calcularmos B menos A, retiraremos Carlos do conjunto B. O resultado será João e Fernanda. Portanto, na diferença, sempre precisamos observar de qual conjunto estamos retirando os elementos. Vamos aplicar os conceitos em um exemplo de finanças pessoais. O conjunto A será formado pelas despesas fixas de uma pessoa: aluguel, internet, energia e academia. O conjunto B será formado pelos pagamentos automáticos: internet, energia e serviço de streaming. A união entre os dois conjuntos reúne todas as despesas: aluguel, internet, energia, academia e streaming. A interseção mostra as despesas que são fixas e também são do pagamento automático, neste caso, internet e energia. Agora, A menos B mostra as despesas fixas que não estão no pagamento automático. O resultado será aluguel e academia. E B menos A mostra os pagamentos automáticos que não estão classificados como despesa fixa. Ou seja, neste exemplo, o serviço de streaming. Perceba que os conjuntos permitem organizar e comparar informações de forma muito objetiva. Agora que já vimos um pouco sobre conjuntos, vamos tentar resolver este exemplo. O conjunto A possui os números 2, 4, 6 e 8. O conjunto B possui 6, 8, 10 e 12. Responda essas três perguntas. Qual é a união entre A e B? Qual a interseção e qual é a diferença entre A menos B? Tente fazer um pouco sem a minha ajuda. Pause o vídeo e depois volte aqui para conferir a resposta. E aí, conseguiu fazer? Então vamos responder. Número 1. A união dos dois conjuntos entre A e B ficará 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E aí, acertou? Ok, agora vamos ao número 2. Número 2, interseção. É só saber quais elementos se repetem nos dois conjuntos. Então, neste caso, ficará 6 e 8. Acertou essa também? E agora vamos para a diferença entre A menos B. Retiramos de A os elementos que também aparecem em B. Então, retiramos 6 e 8. Restam apenas 2 e 4. Portanto, A menos B é igual ao conjunto formado por 2 e 4. Agora vamos resumir tudo o que aprendemos durante todo esse vídeo. Vamos lá. Um conjunto é uma coleção de elementos. Esses elementos são escritos entre chaves. Quando um elemento aparece dentro do conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. A repetição de elementos não altera o conjunto. A ordem dos elementos também não importa. Um conjunto sem elementos é chamado de conjunto vazio. Um subconjunto é um grupo dentro de um conjunto maior. A união reúne todos os elementos. Já a interseção mostra os elementos em comum. E a diferença mostra os elementos que estão em um conjunto, mas não estão no outro. Se esta explicação ajudou a você a entender a matemática de forma mais clara, curta o vídeo e siga o canal. Aqui você aprende a matemática passo a passo com exemplos práticos, de forma simples e eficaz. Até o próximo vídeo.